Fala, gente, tudo bom? É um prazer, né, novamente voltar aqui à página do Instagram para fazer algumas contribuições com vocês. Tava um pouco sumido de rede social em relação ao profissional, né, cuidando de algumas coisas pessoais, mas estamos de volta. E aí, nesse primeiro vídeo, com algumas novidades, tá? A primeira coisa é que a gente vai retomar aí o podcast, tá? Depois eu vou colocar um vídeo, como é que você olha o podcast, como é que você escuta o podcast, tá? E esse vídeo vai estar tanto aqui no Instagram, como também no YouTube. Os próximos eu vou colocar uma prévia aqui, né, e no YouTube lá, né, se forem vídeos mais longos, para que vocês possam, no momento mais adequado, em dispositivo como TV, conseguir ver com a melhor qualidade, tá? E é o podcast, né, como vocês já sabem, vai somente o áudio, né, mas dá para você escutar no carro e ficar à vontade. Então, sem mais alongar aqui o assunto, vamos conversar, gente. Eu decidi trazer hoje, né, um artigo para a gente comentar um pouco sobre ele. Né, tem alguns grupos de discussões que eu participo, e numa discussão eu vi o artigo, né, já tinha lido ele no passado, mas achei interessante trazer ele para vocês por alguns aspectos, né? Então, o artigo são os achados clínicos, né, e o tempo de sobrevivência em cães com aí já ICC avançada. O que é que isso é muito importante, gente? Esses cães, para a gente, são os mais desafiadores em terapia, né? E eu tenho alguns pontos para colocar. Se você está vendo o vídeo em qualquer local, ou se você está ouvindo só o áudio, deixa aqui meu Instagram, para quem quiser seguir, se já não está assistindo na página, tá? Charles Cardio, arroba Charles Cardio no Instagram. Para você que ainda não acompanha a página, clica para acompanhar, né? Para quem está aí vendo o vídeo no YouTube, né? Se puder, né, também seguir a página, né? Dar um like na página, isso ajuda a gente a gerar mais conteúdo, para que possa ajudar a todos, tá? Então, vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, primeira coisa que a gente vai ver, né, em relação à introdução desse estudo, ele aborda, né, principalmente a complexidade e a definição, né, do tratamento da insuficiência cardíaca avançada. Então, como eu tinha explicado para vocês, gente, até aqui o materialzinho tem mais texto, vocês vão visualizar, né? Por quê? Porque eu quero deixar esse material para vocês em PDF também, caso você queira baixar os cardzinhos, você pode ficar à vontade para dar uma lida. Recomendo fortemente ler o artigo, que posso deixar inclusive ali o link dele, né, para que vocês possam ver também na bio. Mas aqui vai um pequeno resumo do que eu fiz, tá, gente? Aqui já é a minha leitura resumida para passar alguns tópicos para vocês. Sempre a leitura do artigo total é muito mais importante. E esses pacientes, como eu falo para vocês, quando eles realmente chegam nesse estágio, e por que é que eu falo realmente chegam nesse estágio? Porque muitos dos pacientes, por vezes, talvez por falta de segurança, por vezes por falta de conhecimento, né, talvez por N outros aspectos, podem avançar na dosagem do que o Aquivin cita ser um classe D. Então, para a gente relembrar, o que é um paciente classe D? Teria aquele paciente refratário à terapia, tá? Onde a gente vai observar nesse paciente classe D animais que necessitam mais do que 8 miligramas quilo dia de furosemida, ou 4 miligramas quilo duas vezes ao dia, né? BID. Então, sempre que isso é necessário, esse paciente é um estágio D, é um estágio avançado, né? Dentre a nossa enfermidade aqui foco, que é a doença valvar mitral crônica. Então, quando se chega realmente a esse ponto, é bem desafiante, porque você já tem um baita remodelamento cardíaco, você já tem uso de fármacos, combinação de fármacos, doses elevadas, e aí você pode começar a dizer, caraca, o que é que eu posso fazer? Então, o artigo pode te dar alguma luz em relação a isso. Óbvio, né, gente? Por mais que eu saiba que é um belo trabalho, a gente sempre deixa aqui as nossas considerações e nossos pensamentos em relação ao artigo. Então, quando a gente olha para os materiais e métodos, o que é que acaba acontecendo? Ele pegou esses pacientes diagnosticados com doença valvar mitral, já com, e histórico aqui, né? Seria um paciente classe D, atendido no serviço de cardiologia da Universidade de Tufts, entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2016. Então, é um baita tempo para ser observado. Então, para que eles fossem elegíveis, eles precisavam apresentar sinais recorrentes da ICC, apesar do uso de alta dose de furosemida. Basicamente, aí o paciente classe D, o que a gente vai manejando, tá? Para quem não lembra, gente, paciente classe D, a gente tem o estágio D1, D2. D1, o paciente está agudizado, o estágio D2, né, aquele paciente que pode ser manejado com medicações via oral, em casa, não precisa aí de internação, nem de um tratamento mais intensivo, tá?
E esses pacientes já estavam em altas doses, tanto da furosemida, como pimobendan, inibidores de ECA. Fármacos que a gente tem aí, né, um consenso, apesar que o IECA vai lá, vem cá, né, em relação a esse aspecto, mas que temos aí, a maior parte das pessoas utilizam. Então, foram excluídos nesse estudo cães que estavam em estágio A e B, aqueles, claro, que morreram, né, ou foram eutanasiados, que é uma prática que a gente observa muito em trabalhos americanos, né, a eutanásia desses animais que apresentam recorrência de CC. Então, o diagnóstico foi baseado em achados clínicos, ecocardiográficos, tá, de Doppler, e ao todo, nesse intervalo de tempo, né, vou ampliar aqui para vocês, 54 cães, né, foram incluídos aqui nesse estudo. Quando a gente olha para a análise estatística, gente, é sempre importante a gente entender um pouquinho sobre ela, né? Então, ela realizou uma análise estatística abrangente de todos os dados coletados, né, a distribuição dos dados para determinar se seguiam uma distribuição normal ou se estavam aí, né, numa distribuição que não seria normal, foram apresentados como média e desvio padrão. Ainda foram realizadas análises descritivas dos estágios dos 3 momentos distintos, onde a gente já colocou, e essa abordagem que foi utilizada permitiu uma análise, né, detalhada das características clínicas nesses cães, aí da classe D, os que foram inclusos no estudo, contribuindo ainda para o melhor resultado obtido dentro desse estudo. Depois desses resultados, vocês vão ver, eles foram plotados ali, tá? Além de tabelas com seus desvios padrões, a gente tem alguns gráficos, né, que são ali as curvazinhas de Kaplan-Meier, né, perdão se eu não pronunciar tão bem, que a gente pode fazer uma comparação, né, de algumas coisas que são interessantes no resultado do estudo. A gente já chega lá. Então, quais são as características físicas, gente? Então, em média, observava cães aí em torno, né, numa média de 6,7 quilos, ok? Variando de 2,4 até 68,3 quilos. O score de condição corporal mediano foi de 5, com uma faixa de 2 a 8. Em relação à condição muscular, 36 foram classificados como normais, 50 apresentavam perda muscular e leve, 14 perda muscular já moderada. Só vale salientar aqui um detalhe, gente, dentro da metodologia, que essa avaliação de perca, né, de massa muscular, ela foi subjetiva, tá? Ela foi qualitativa e não quantitativa no aspecto, né, de fazer algum índice, né, de algum teste específico para massa muscular. Não, foram dados observacionais que foram colocados. Esse paciente tem redução da massa muscular, né, leve, moderada ou severa, então é uma coisa que é importante salientar. Acima disso, né, foram vistos também a pressão arterial, e vocês vão ver aqui uma média, né, de 131, mais ou menos aí 29 milímetros de mercúrio, da pressão arterial sistólica, e aí se vocês forem ver na nossa faixa aqui, eles ficariam ali, o máximo, né, dessa pressão ficaria ali, bem já limítrofe ao que a gente já consideraria um paciente que poderia necessitar terapia para isso. Só que lembrando, tá, gente? Na nossa rotina, geralmente a gente não vê essas cardiopatias, como a doença valvar mitral, levando graus de hipertensão só pela doença em si, né? Mas é importante se considerar, né? Porque a gente já sabe que a hipertensão arterial sistêmica pode impactar aí nos achados ecocardiográficos, na hemodinâmica, e isso pode prejudicar também o estudo. Então, todos eles estavam aqui, foram observar diversos ritmos cardíacos, né? Ritmo sinusal, contração arterial prematura, ataque sinusal, fibrilação, bloqueio atrioventricular terceiro grau. E se vocês forem observar, condiz bastante com a doença valvar mitral, que é uma enfermidade que geralmente traz para a gente arritmias supraventriculares. Tá? 85% desses cães teve ajuste de dose dos medicamentos. E 76% deles novos, medicamentos novos adicionados. Então, uma grande parte desses cães estudados foram sendo incrementados doses de medicação e também uma grande parte foram adicionados outros fármacos. E aí, o que é interessante aqui da gente colocar? Em alguns aspectos, com doses frequentes, em alguns animais, perdão, doses frequentes mais altas do que a recomendada pelo consenso do Arquivim. Então, isso já é um detalhe importante para que a gente possa, né, já observar alguma coisa interessante aqui, né, dentro do estudo. A maioria dos cães estava recebendo pelo menos 5 medicamentos cardíacos, com alguns recebendo até 10 medicamentos, incluindo pimobendan, hidroclorotiazida, sildenafil, trazemida, entre outros, inclusive fármacos que não há consenso ainda lá na diretriz, né, na diretriz do Arquivim,
mas que estavam aí presentes nesses pacientes. O que é interessante, gente, é que a gente está vendo que algumas pessoas nesse estágio, alguns médicos veterinários cardiólogos nesse estágio, começam a fazer algumas coisas para tentar fazer com que esse animal fique bem. E, por vezes, aumenta a dose acima do recomendado pela diretriz, coloca alguns fármacos que não têm ainda um consenso, estão lá na diretriz, mas não tem um consenso se esse fármaco vai aumentar a expectativa de vida ou não. E isso é interessante quando a gente olha para isso nos resultados, tá? Em relação à condição clínica, né, apresentava uma ampla gama de score corporal, como a gente já viu, ok? A perda muscular associada à doença cardíaca foi comum, né, aumentando 50%, 54% no diagnóstico no paciente que estava no estágio C, 69% após o diagnóstico, né, no estágio D. E aí, coisas também interessantes que foram avaliadas, alterações laboratoriais, né? Incluindo quais são as principais anormalidades que já se pegaram desses cães, né? Hipocloremia, hiponatremia, policitemia, azotemia. E aí uma coisa que eu acho bem interessante, né? A gente já falou aqui, ó, alteração de peso corporal, massa muscular e alterações de eletrólitos. Então, já puxo aqui um adendo para você, sempre que você tiver diante de um paciente, principalmente em estágio avançado, é muito interessante que se tenha uma equipe multidisciplinar, onde a gente tenha a necessidade de um cuidado da nutrição desse paciente por profissional adequado, os exames laboratoriais adequados, nefro, aqui para avaliar o acompanhamento renal desses pacientes, entre outras áreas que possam ajudar, tá? Então, tenham muito cuidado. E uma coisa que eu vejo bastante aqui na nossa realidade no Brasil são que poucas pessoas fazem dosagens aí dos eletrólitos na sua rotina. Então, qual que é a causa? O estudo não definiu, mas você já vê, ó, os pacientes já vinham em estágio C, os que foram incluídos no estudo são aqueles que já migraram para a classe D e muitos deles com doses mais altas de medicação, né? Então, essas doses mais altas de medicação podem mexer sim com os eletrólitos e devem ter atenção. E claro também, né, atenção à função renal. Quando a gente vê essa avaliação de perda de massa muscular, a gente já viu, né, já explicou para vocês que essas alterações, né, foram documentadas. A gente pode encontrar aqui mais abaixo, né, que foi categorizada nos níveis, né, normal, perda leve, perda muscular moderada, né, grave, para que se pudesse fazer aí um acompanhamento. Porém, ó, o que eu já tinha falado para vocês, essa condição foi observada, né, foi realizada, né, na base da observação clínica e na categorização da gravidade dessa perda. Então, é uma parte do estudo que é observacional, tá? Até porque é muito difícil, né, que a gente tenha métodos aí já que sejam mais corriqueiros para avaliar exatamente massa muscular. Então, quando a gente olha para esse estágio C, né, o que é que esses cães aqui, quais eram os critérios que eles apresentavam? Média de 6,5 quilos, tá? Olha a idade, gente. Isso é importante para a gente observar. Então, os cães com ICC, desses 50, perdão, os cães em estágio C, desses 54 cães, quando eles chegaram no estágio C, eles estavam com uma média de idade de 10,4, mais ou menos, 1,9 anos. Então, são cães que poderiam ter em torno, né, de 8 anos e alguma coisa até 12 anos e alguma coisinha. Tá? Por que isso é importante? Para que a gente possa ver, né, que geralmente se diagnostica esse paciente em uma média de idade que ele pode avançar aí para o estágio C. Variação de peso a gente já viu, né? Ali 3,1 a 65 quilos. Nesse momento, score corporal de 7, tá? Variando entre 3 e 8. E a condição muscular classificada como normais. Tá? Alguns deles, né? A redução muscular leve ou moderada. Outros sinais clínicos, né, que poderiam estar presentes, né, a ICC, né, o edema pulmonar, derrame pericárdico, em alguns pacientes foram observados no estudo, derrame pleural e ascite. As recomendações dietéticas, como a dieta de baixo sódio, suplementação com ômega 3, né, óleo de peixe, foi realizada na maioria desses animais. E a restrição de exercício também foi recomendada para a maioria desses animais, né? Seguindo ali o passo a passo que a gente já conhece da diretriz, né? E, claro, recomendações dietéticas que eu preconizo hoje que você tenha aí alguém que possa, quando a situação se tornar um pouquinho mais crítica, né? Se o que você está fazendo de manejo nutricional não está funcionando no seu paciente, um profissional nutrólogo para te ajudar. Quando a gente chegava aqui na classe D, veja, né? A gente teve também, né, ali uma variação de idade, né? Ela teve até uma progressãozinha, gente. Eu vou já dar uma olhada no estudo, porque acho que acabou duplicando aqui. Mas houve uma pequena variação,
né, na idade. Já já eu puxo aqui o artigo, né, para que a gente possa dar uma checada e passo para vocês esses achados, né? Os animais já estavam um pouco mais velhos e com condições diferentes, né? A maioria desses cães hospitalizados, se eu não me engano, tá, gente? Mas eu posso olhar no estudo, é porque os dados estão bem similares aqui ao classe C. A maior parte dos cães foi hospitalizada no início, né, do estágio da classe D, com hospitalização em média de um dia. E a maior parte dos ritmos desses pacientes, né, a gente já viu, né, fibrilação atrial, taquicardia sinusal, a maior parte de frequência cardíaca de ritmo supraventricular. E a pressão a gente já conversou ali sobre ela, foram os cães que foram inclusos no estudo, em média ali 131 milímetros de mercúrio, né, mais ou menos 29, né, no desvio. Então, né, já colocando aqui, né, aqui é a mesma coisa do slide, está acabando repetindo, gente. Então, quando eles chegaram lá nesses valores bioquímicos desses pacientes, o que é que a gente observava? Olha lá, 3,8 gramas decilitro de albumina, né? Creatinina, aqui, ó, 31 miligramas por decilitro, cloreto 105, a creatina, perdão, aqui ureia, gente, perdão. Creatinina 1,1 miligramas por decilitro, né? Volume de células 50% em média, potássio 4,1, sódio 146, né? E aqueles achados que a gente já observou, né? A hemoconcentração, aqui até por questão, às vezes, de puxar ali, de fazer uma tradução direta, né, gente? A gente acaba colocando o nome errado, mas aqui é o hematócrito do paciente, né? Então, pode ser observado ali hipocloremia, hiponatremia, hemoconcentração, azotemia, dados que a gente já conversou. Por que é que eu chamo a atenção para isso, gente? Check-in, né? O paciente ele não é só coração. Esse paciente ele precisa ter uma observação mais avançada, né? Em relação a eletrólitos, né? Albumina. Até porque você não pode esquecer, né? Se eu tenho baixa de albumina, quem vai carregar a maior parte desses medicamentos, né? Para ter uma ação efetiva? Se ele tem a azotemia, a gente precisa ter um olhar diferente, tanto para os fármacos que vai utilizar, para não agravar a situação, e principalmente aí, no meu caso, eu preconizo, né, estar junto com um profissional que trabalha com a parte de nefro, né? Para que possa estar nos ajudando aí nesse aspecto. Então, quando a gente olha aqui, ó, nesse momento do diagnóstico, todos os 54 cães já recebiam furosemida, pimobendan e ECA, né? Além desses medicamentos básicos, alguns ajustes na dosagem foram feitos. Aumento da dose diária da furosemida para mais de 4 miligramas por quilo por dia em 8 cães. O aumento da dose de pimobendan foi acima da recomendada, né? Em 30 cães. E o aumento da dosagem de ECA foi feito em 13 cães. Então, quando ele sai do estágio C para o D, a gente está vendo aí um incremento dessa dose dos medicamentos, na maior parte desses animais. Também, em alguns cães, medicamentos adicionais como espirolactona, amlodipina, né, e aumento da dose do pimobendan para uma dose não rotulada, tá? Como eu falei, tentando aí ajudar em algum aspecto esses pacientes, a conduta de cada clínico da maneira que foi tomado. Então, todos os 50 já estavam com furosemida e pimobendan em diagnóstico, 50 estavam recebendo inibidor da ECA, né? 25 aumentaram a dose da furosemida, 23 tiveram a dose do pimobendan aumentada, 9 cães tiveram, né, a dose do IECA alterada. Então, veja que por mais que não tenha lá nas diretrizes, né, um consenso bem claro sobre a utilização da ECA, veja que nas práticas, né, desse hospital, a maior parte utilizam, né, de 54 cães que estavam com furosemida e pimobendan, 50 desses cães também tinham inibidor da ECA. Outros medicamentos que foram prescritos, como sildenafil, 20 cães, provavelmente no desenvolvimento da hipertensão pulmonar, né? A torazemida, né? A torazemida, em 15 cães, digoxina em 6 cães, espiro em 4 cães e hidroclorotiazida em 4 cães. Então, cada um, gente, são situações de complicação. Então, dose teto da furosemida, a diretriz recomenda substituir pela torazemida. Né? A digoxina, arritmias supraventriculares é o mais usado, sildenafil, hipertensão pulmonar, do tipo pós-capilar, que é o que mais a gente observa, né? Espironolactona em alguns cães que estão colocados, poucos cães, né? Inclusive, a gente tem estudo que demonstra alguns sinais de melhora no paciente, mas não aumenta a sobrevida desses pacientes, né, pelo uso da espironolactona. Mas alguns clínicos mantêm utilizando, inclusive, né, por vezes não pela sobrevida, mas ajuste de algumas coisas, principalmente aí a recaptação de potássio pela furosemida. A mediana total dos medicamentos prescritos, né, 5 por dia, variando de 2 a 10 medicamentos nesses pacientes.
Então, o que é que acabou acontecendo, né? Quando esse paciente chegaram em classe D, né, 54 cães estavam presentes, dos 41 que foram reavaliados no hospital após o diagnóstico, né, para a classe D, foram feitos ajustes na dose da furosemida, pimo e ECA, tá? A dose pimobendan foi aumentada em 23 cães e ECA aumentada em 3 cães. Em 6 cães, a dose do inibidor da ECA foi diminuída e em 2 foi descontinuada, devido à piora da azotemia. Então, relembrando sempre a importância de analisar esse paciente. A gente está falando aqui, olha, gente, dos pacientes, né? A gente vem conversando sobre esses pacientes classe D e a gente vai vendo quando eles chegam nesse estágio, as modificações são feitas de acordo com a situação clínica, assim como as outras medicações que já foram colocadas. Então, uma coisa que eu achei interessante do artigo de a gente conversar é a múltipla terapia diurética, né, desses animais que foram apresentados. Então, 9 cães estavam recebendo um diurético adicional. 29 cães, 2 diuréticos. 14, 3 diuréticos. 2 cães, 4 diuréticos, tá? Então, assim, não tira aqui a palavrazinha adicional lá do começo, né? 9 com 1, né? 29, 2 diuréticos. 14 com 3. E 2 cães recebendo 4. Né? Incluía a combinação como furosemida e espironolactona, furosemida e torazemida, entre outras. Né? Que aqui é um aspecto, inclusive foi o que gerou a ida do artigo lá para o grupo, né? Posso associar a furosemida com a torazemida? Né? Vamos ver se o artigo traz alguma resposta interessante para isso, mas já foi utilizado. Tá? A administração de múltiplos diuréticos em conjunto foi uma estratégia utilizada, né, para controlar a retenção de líquido, né, congestão, visava otimizar o controle da retenção, né? Controlar ICC nesses pacientes que já estavam no estágio D. É uma maneira que a gente tem de todo jeito de tentar controlar alguma coisa. Inclusive, eu acho que por isso algumas pessoas tentam aqui a utilização da furosemida e da torazemida. Eu busquei no artigo, gente, aqui não está explícito lá no artigo, mas eu busquei dentro dele, desses 2 pacientes, se existiam, falavam claramente sobre o desfecho da furosemida, dos 2 pacientes que usavam furosemida e torazemida. Não há nenhuma achado, tá? Não há nenhum dado clínico que falaram, esses 2 pacientes aqui, né? Ou que ainda falaram, esses pacientes que estavam tomando a furosemida e adicionaram a torazemida, coisa assim, eles tiveram um desfecho melhor ou não. Mas vocês vão observar que nas conclusões mais adiante, nos resultados do estudo, né, e nas conclusões, que tem um dado que é interessante para a gente. Análise da sobrevivência, né, no caso desses cães, né? Então foram feitas aqui as ferramentas que eu já falei para vocês, né? A curvazinha ali de Kaplan-Meier, onde a gente teve 2 aspectos, né, para colocar. Levava em consideração o tempo de acompanhamento dos animais, tá? Mesmo que alguns não tenham experimentado o evento de interesse, né, até o final do estudo. A gente tinha também, né, nas curvas eu vou passar aqui para vocês, né, é, as 2 coisas mais importantes que foram citadas. Então, dentro da discussão, deixa eu só passar aqui, gente, para ver se eu acho o gráfico. Achei, tá? Perdão aqui para vocês. Primeiro ponto, né? A gente está colocando aqui, ó, a proporção de sobrevida, né? Onde a gente tem aqui 100% dos pacientes, aqui zerado, né? No caso, a gente tem 2 curvas, né? Então, nessas curvas que a gente vai observar nesse primeiro ponto, o que é que a gente está vendo? Ó? A sobrevida foi significativamente maior para cães que estavam recebendo uma dose igual ou superior, tá? A mediana de 6,7 miligramas quilogramas dia de furosemida, aos cães que tinham menor dose de furosemida. A mediana sobrevida de cães que receberam doses mais altas de furosemida foi 402 dias, tá? Variando de 3 a 885, na baita variação, né, aqui para ele. Só que os cães que estavam em dose mais baixa da furosemida, a mediana ficou aqui só em 129 dias. Então, se a gente for olhar ali para o gráfico novamente, gente, já dê uma olhada. Essa curva acima são daqueles cães que estavam com dose mais elevada de furosemida, acima da mediana de 6,7 miligramas quilo dia, né, do utilizado. Inclusive doses, né, como o próprio artigo cita, né, que estava acima do recomendado pela diretriz ou as associações de até 4 diuréticos. Então, esses cães vão representar a maior parte dessa curva. Dentro da discussão que a gente fez, dizer que foi aqueles cães que tomaram furosemida, mas torazemida não, mas eles estavam aí, né, nesse grupo. E os cães que tiveram, né, menor dose de diuréticos tiveram uma pior sobrevida. Então, isso abre aí um aspecto, principalmente naquele grande medo, né, que a gente tem na prescrição de dose de diurético. Tá? É um adendo, é um estudo, por mais que seja de longo prazo, mas N pequeno, né? Não posso dizer que vai significar toda a população,
mas é um dado interessante para a gente discutir, né? Os dados evidenciam diretamente o impacto positivo da maior dose de furosemida no prognosticante da insuficiência cardíaca avançada. Quando a gente vem aqui dentro dessa discussão, né, dos pontos ali passados, o que é que a gente pode colocar? Importância do tratamento ambulatorial no momento diagnóstico, tá? Por quê? Porque outro gráfico mais adiante aqui, né, que dentro está dentro dos resultados aqui e trazendo para a discussão, eles demonstraram para a gente que também os animais hospitalizados tinham uma sobrevida menor do que aqueles animais que estavam em tratamento ambulatorial, tá, tratados em casa, né? Então, quando a gente compara o paciente classe D2 para o paciente classe D1, a sobrevida foi maior nesse classe D2. Então, pode ser uma meta de procurar atingir, mas tem coisas que não são do nosso controle. Inclusive, semana passada eu tive uma paciente, agudizou, né? Foi para a internação, recebendo todo o tratamento, a gente conseguiu fazer ali um eco nela, uma vez estabilizada. Havia uma ruptura, né, de cordoalhas tendíneas, e com essa ruptura, por mais que a gente fizesse o maior esforço, né, ela não conseguiu resistir e morreu. Tá? Então, são dados que são. A gente está vendo um artigo aqui e eu trago um caso aí de realidade. Depois eu passo esse caso aqui no Instagram para vocês. Então, aqui a gente já viu, né? O impacto positivo, joinha. Olha a curva de sobrevida, né? Que a gente tá comparando, né? Se a gente for ver aqui, ó, na curvinha passada, né? Deixa eu só ver aqui se ela ficou repetida, as duas curvas, tá? Sim? Vamos aqui adiante, tá? Nesse gráfico, o que é que se demonstra, gente, ó? Curvazinha de Kaplan-Meier. Pacientes que foram hospitalizados, precisaram de hospitalização, pacientes que não necessitaram de hospitalização. Veja, ó, que diferente lá do grupo da maior dose de furosemida, a gente teve aqui, ó, mesmo com doses baixas de furosemida, aqueles pacientes ainda tiveram aqui uma média, né, ali, ó, vamos colocar em torno de 20%, ainda permaneceram vivos até o final do estudo, né? Quando a gente olha aqui para a curva daqueles que foram hospitalizados, olha aqui, ó, todos os pacientes, né, ali em torno dos seus, por máximo, né, próximo dos 500 dias, vamos colocar entre 450 e 500 dias, morreram. Então, veja aí o impacto, né, quando há uma agudização pelas causas que são colocadas dentro do estudo, a gente tem uma maior, né, tendência à morte do paciente. Gente, o que é que isso é muito importante, né? Vou colocar até os pontos-chave aqui para vocês, ó, para que vocês possam pegar aqui a ideia de diferença, né? Sobrevida foi maior para cães tratados ambulatorialmente do que internados, né? Hospitalizados. Vejam, 318 dias na mediana para os tratamentos do classe D ambulatorial, 163 dias para os animais, né, que foram hospitalizados. Foi significativamente, ou estatisticamente significante, tá? O valor de P está demonstrado aqui. Então, o tratamento ambulatorial no momento do diagnóstico, né, está associado a um prognóstico mais favorável. O que é que isso é importante, gente? Que eu já falei para vocês, assim, isso não depende totalmente de você, tá? Apesar que um bom tratamento, guiar a terapia de uma maneira mais adequada, ter um melhor entendimento ecocardiográfico para trabalhar baseado em metas, pode evitar que esses pacientes agudizem mais rápido. E aí você tendência, né, de aumentar a sobrevida. Mas eu estou falando para vocês de tendência, né? Não estou falando para vocês aqui de realidade. Agora, o que é muito interessante? A gente já tem uma ideia mais ou menos. Então, de repente você tem um paciente que já está nesse estágio, né? Você já pode conversar com o tutor, olha, esse paciente, se o animalzinho foi hospitalizado, há uma tendência maior de redução de sobrevida quando ele tem essa necessidade de hospitalização nesse estágio, tá? Do que aqueles que não necessitam. Então, você já começa a ter uma ideia mais ou menos sobre a vida desses pacientes, por isso que é muito interessante ter artigos, né, que possam trazer essas informações, que a gente pode utilizar no nosso consultório, né, baseado em evidências, e não em eminência nem na cachola, né? Então, quais foram as principais causas de internação, que inclusive levaram para a internação, hospitalização e morte mais precoce desse animal? Descompensação da própria CC, né? Sintomas graves, como dispneia, letargia, edema. Complicações cardíacas agudas como arritmias graves ou evento tromboembólicos. Não citou no artigo aqui quantos pacientes tiveram isso, né? Pelo menos eu não consegui ver ali no artigo. Insuficiência renal, muito cuidado, por isso que eu falo, gente, manejo do paciente, né? Olhar para esse rim desse paciente deve ser bem feito, tá? E se você já puder estar trabalhando com alguém que faz nefro, né, para tentar ajustar, e nas primeiras alterações, pegando índices precoces, né? Você viu que o estudo aqui pegou
creatinina e ureia, que já são índices mais tardios. Mas índices mais precoces, de exames que você pode realizar, de imagem, laboratoriais, né? Controle de eletrólitos, talvez você consiga melhorar esse quadro de sobrevida. Infecções respiratórias como pneumonia, a gente já tem outro estudo que a gente discutiu, que demonstra, né, que pacientes que fazem morrem mais rápido os pacientes que fazem alterações respiratórias. É claro que a gente vê o edema pulmonar em primeiro lugar, mas já está citado ali, né, a descompensação da ICC, né, por conta de levar esse paciente a edema, mas pneumonia também foi causa de hospitalização. E outras não relacionadas ao coração, mas podem ser agravadas, né, a ICC, como doenças hepáticas e alguns casos com neoplasias. Então, em relação à terapia modificada, no momento do diagnóstico, a gente já falou, né? 85% dos cães teve reajuste na dose de medicamento, 76 novos fármacos, né? Agora, o que é interessante aqui? As doses ajustadas frequentemente excediam as recomendações do consenso da Quivin. Como no caso do Primomedan, que a dose mediana foi de 0,76 miligramas quilo dia. Tá? Então, a gente vê aí na rotina as pessoas prescrevendo 0,2, 0,3, tá? E você vê aqui a variação 0,39, tem cães que estavam tomando aqui, ó, 1,31 miligramas quilo dia. Lembrem, tá, gente? A gente tá falando aqui, ó, quilo dia, ok? Se a gente for colocar o tratamento BID, vamos colocar aqui que se fosse 0,8, a dose máxima de 0,4, né? Então, a gente estava vendo que tinha pacientes aí com a média de 0,4 miligramas quilo dia, BID de Primobendan, se foi tomada a decisão de uso de BID, né, que é a que eu preconizo, mais uma variação, né, de pacientes, inclusive aqui, ó, utilizando, se a gente for pegar aqui o cálculo, 0,65 miligramas quilo dia, a critério aí do médico veterinário. E a gente já falou, né, de medicamentos que não estão não tem consenso, estão na diretriz, mas não tem consenso de uso, né, no caso deles, por conta posso assim falar, comorbidades. Para finalizar, limitações do estudo, né? Primeiro, natureza retrospectiva do estudo. Eu já ia citar para vocês, tá, gente? Todo estudo retrospectivo, ele pode ter viés, tá? Ele pode ter viés. Por quê? O estudo retrospectivo está sendo feito por um pesquisador que ele pode querer tirar daqueles dados aquilo que ele acha mais interessante. Então, pesquisas desse aspecto, eles trazem um pouco de comprometimento. Disponibilidade e precisão de certos dados, aqui sempre bem difícil, né? Nem sempre todos os pacientes que foram atendidos no hospital tinham todos os dados necessários. É tanto que vocês podem até ver aqui que dados ecocardiográficos a gente mal vê nesse artigo, tá? De piora, né? De aumento de pressão de enchimento, volumetria de átrio, de ventrículo, a gente não vê. Volume relativamente pequeno da amostra, relativamente pequeno porque a gente está em veterinária, tá, gente? 54 cães pode ser muito, mas é muito pouco ainda. E generalização dos resultados. Variações individuais na resposta do tratamento, isso é claro, sempre vai existir, tá? Falta de padronização na coleta de dados, ausência de pontos de tempo definidos para a medicação, medição dos parâmetros laboratoriais, então nem todos os animais foram feitos no dia 0, dia 30, dia 60, por aí vai, não houve essa padronização, e a variação na qualidade e confiabilidade das informações analisadas. Então, assim, ó, muito cuidado, é um estudo que traz informações, eu trago aqui para vocês, mas dentro do estudo a gente encontra essas limitações. Tem uma leitura mais crítica, tá, gente? E aí, num outro dado aqui que é importante, ó, vamos antes da conclusão, houve conflito de interesse, tá? Nesse caso, né, o Dr. Rush, né, relatou, dentro desse artigo, recebeu honorários, né, por palestra de suporte à pesquisa na IDEX, tá? E por consultoria para Beringer, tá? Que é aí o produtor do Pimobendan, né, o Vectimedin. Então, os outros autores não relataram, mas havia um autor. E aí você já junta, né? Não estou dizendo que seja isso, tá, gente? Confia, um baita pesquisador, né? E tem alguns artigos, mas você já vê. Estudo retrospectivos, analisando dados, tem conflito de interesse? Uma cautela, tá, gente? Então, em conclusão, a gente já sabe, né? Já falou aqui várias vezes, que, primeiro ponto, animais com dose mais elevada de furosemida, né? Tinham maior sobrevida. O estudo não deixou tão claro, né, sobre a questão de a quantidade de diurético, por isso fica ainda aí a interrogação de utilizar esse diurético, principalmente dois diuréticos, né, como torazemida e furosemida em conjunto. A gente já viu aqui uma das anormalidades mais observadas nos pacientes, a azotemia. Cuidado, né? Faz aí um trabalhinho junto com o nefro, aqui é muito interessante. Vimos redução, né, do score corporal, então a nutrição é muito importante nesses pacientes. Vimos, né, em outro gráfico, também muito importante, que os animais que são internados, hospitalizados, e quais foram as maiores causas de internação? Descompensação ali da classe D, saindo de D2 e indo para D1, né, a necessidade de atendimento, mas outras causas como a própria azotemia, como
neoplasias, alterações hepáticas, pneumonia, também impactaram aí para esses pacientes necessidade de internação e aí morriam mais cedo por conta disso, né? E, por isso, a importância de se monitorar de perto a resposta a tratamentos. Aí eu coloco uma coisa importante para vocês, para a gente fechar, tá? Perdoe até ser um pouquinho longo, mas eu gosto de conversar um pouco. Monitorar de perto esses animais, tá, gente? Então, assim, avancem, tá, na monitorização. A ecocardiografia é uma ferramenta muito fundamental, tá, para isso, gente. Então, hoje eu digo para vocês, eu guio terapia, a grande parte dos meus pacientes, com índices ecocardiográficos. E índices ecocardiográficos não são aqueles índices nem mal feitos, nem aqueles mais, sei lá, a gente até hoje vê aí, né? Paciente com doença valvar mitral, regurgitação moderada grave, com relação EA lá sendo colocada como pseudonormal, tarará, tarará, tá? A gente vê isso e isso deixa a gente um pouquinho preocupado, né? Então, aprendam a fazer a avaliação das pressões de descimento do ventrículo esquerdo, volumetria do átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, tá? Não tem tanta evidência científica, mas avancem um pouco mais. Se puderem fazer a avaliação de deformação miocárdica, tá? Por strain, né? Por speckle tracking, tanto atrial como ventricular, se é uma ferramenta útil, vai começando a colocar isso também aí como um aspecto a mais, tá, gente? Para que você possa estar trabalhando em vários índices que vocês possam estar observando. Nessa doença da válvula mitral, fique muito de olho com as pressões de enchimento desse ventrículo, tá? E trabalhando terapia, tá? Aumentando dose de medicamento, mas se guiando para que você não sente a mão e leve esse paciente, por exemplo, a uma azotemia. Você não fique tão leve, o estudo demonstrou que mão leve também leva à morte desses pacientes, mas que você possa ajustar o seu tratamento à hemodinâmica dele, que você pode ter esses dados pelo eco quando você decide, né, estudar e fazer um eco realmente como deveria ser realizado. Então, gente, esse é o papo de hoje. Espero que tenham gostado. Longo, tá? Não sei quem chegou até o final, mas se você chegou aqui até o final, vai lá nos comentários e diz assim, olha, fiquei até o final, tá? Eu vou saber que você assistiu tudo e que foi um conteúdo importante para vocês. Um grande abraço, gente.